Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, um canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus. Todos os dias estamos aqui esperando você para juntos estudarmos, seguindo o método da Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Abib. É a primeira vez que você está por aqui? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Permaneça comigo no vídeo, no final eu vou te explicar um pouco mais como você vai fazer e acolho você que está todos os dias aqui conosco no estudo da Palavra de Deus. Obrigado pela sua fidelidade. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Carta de São Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 26. Perdão. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã não tiverem o que vestir e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá isso? Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. De fato, alguém poderá objetar: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Ótimo! Lembra-te, porém, que também os demônios creem, mas estremecem. Queres, porém, ó homem insensato, a prova de que a fé sem obras é estéril? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado ao oferecer o filho Isaque sobre o altar? Já vês que a fé concorreu para as suas obras, e que pelas obras é que a fé se realizou plenamente. E assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vês que o homem é justificado pelas obras e não simplesmente pela fé? Da mesma maneira, também Raabe, a prostituta, não foi justificada pelas obras quando acolheu os mensageiros e os fez voltar por outro caminho? Com efeito, como o corpo sem o sopro da vida é morto, assim também é morta a fé sem as obras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse trecho aqui dá muita discussão. Tem algumas pessoas que dizem até que ele responde, de certa forma, se opõe a Paulo, a São Paulo, apóstolo. Mas, se a gente lê as cartas, e você que acompanhou, a gente vê que não é bem assim. Na carta aos Romanos, São Paulo precisa fazer toda uma catequese com relação à fé, que para os romanos, a comunidade que vivia em Roma, estava muito ligada às obras, e somente, e é pelo que se fazia que se era acreditado como um homem de fé, como um homem justificado. E Paulo vai quebrando todos esses argumentos. No entanto, São Tiago vai dizer isso aqui
aparentemente o contrário, mas não, são complementares. E aqui ele deixa claro isso nessa frase do versículo 21 ao 22. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado ao oferecer o Isaque sobre o altar? Já vês que a fé, teve fé, concorreu para as obras, agiu, e que pelas obras é que a fé se realizou plenamente. Eu só dizer que eu creio não basta, eu preciso realizar. Nós ouvimos isso no estudo passado, né? E até fiz a comparação do que Jesus diz. A pessoa ouve a palavra e não põe em prática, né? O próprio São Tiago diz, a pessoa se diz religioso, ela vai e não vive aquilo na fé, de verdade. Então é como alguém que se olha no espelho rapidinho, sai, ele não lembra da fisionomia dele. Mas quem põe em prática a palavra, vê, quando ele sai da frente do espelho, ele lembra da fisionomia. Porque ele põe em prática. A fé é a mesma coisa. Precisa das obras. Quando Deus chamou Abraão, né? Primeira palavra, Abraão, Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu vou te mandar. A justificação de Abraão aconteceu por quê? Porque Abraão obedeceu. Abraão não viu Deus. Abraão ouviu uma voz, entendeu que aquela voz era de Deus, e Deus mandou ele pegar tudo que ele tinha. Abraão era velho. Mas ele era rico, tinha um monte de coisa, estava estabelecido na casa dele ali, na casa dos pais que adoravam outros deuses, e Abraão estava aberto a Deus Todo-Poderoso. E quando Deus falou com ele, sai daqui e vai para lá, e ele nem sabia onde era. Ou eu vou te mostrar ainda. Abraão pegou as coisas e foi. Teve fé? Sim. Mas teve a obra. Qual foi a obra? E que obra, hein? Fez uma baita de uma mudança. Foi com tudo que ele tinha, com os empregados, levou um sobrinho Ló. Veja, a fé e a obra têm que caminhar juntas. Se eu digo que creio e não faço nada a respeito, que fé é essa? É isso que São Tiago está dizendo. A fé sem obras é morta. Você fala, eu sou católico, eu amo Nossa Senhora, mas você não reza. Não reza um terço. Não tem um mínimo de devoção a Nossa Senhora. Que fé é essa? Você diz, eu sou católico, mas não vai à missa. Que fé é essa? Você fala que é católico, mas na sua casa não tem nada de católico. Não tem um livro católico como a gente tem aqui, graças a Deus, na nossa casa, imagem. Ah, mas porque tal pessoa falou que é adorar a imagem. Então você não é católico mesmo. Você nem sabe por que católico tem imagem. E que católico não adora imagem, não sabe. Então está precisando de obras. E o que é a obra nesse caso? Vai estudar. Vai procurar saber com quem sabe. Vai se informar. Ou a gente é tão louco da cabeça, que a gente está adorando imagem aqui, que Nossa Senhora está aqui dentro desse gesso. Como diz um padre que eu conheço, me ajuda aí. Não, gente. É preciso que a minha fé ela tenha obras. Eu digo que amo Jesus, só que eu não vou rezar para Jesus. Eu não adoro Jesus do Santíssimo Sacramento. Eu não faço uma visita a Jesus sacramentado. Eu posso amar Jesus? Posso, mas o amor está pequeno. Veja, a fé sem obras é morta. Eu digo, amo minha esposa está aqui, né? Me ouvindo falar agora. Né? Eu digo que amo minha esposa, eu mostro minha aliança e tal. Mas e os outros gestos? Eu preciso provar com mais coisas que eu amo. Porque é isso que vai fazendo com que esse amor seja reconhecido por ela como concreto, verdadeiro, duradouro, crescente. E vice-versa. Quando eu digo que eu tenho fé, eu preciso dar passos na fé. Senão a minha fé, ela é morta. E aqui, São Tiago dá vários exemplos. E ele fala de Abraão. Fala, Abraão
quando falou que Abraão foi justificado, sim, ele foi, mas cada vez Deus pedia para ele um passo diferente na fé. Abraão esperou um tempão, Abraão teve um filho com a escrava, até ter o filho da promessa. Claro, o filho com a escrava não foi problema de Deus, foi problema de Abraão e Sara e Agar. E Sara não acreditava, precisou, quis falar com Abraão, convenceu Abraão, você vai ter um filho, já sei, tá demorando, é porque não vai ser eu, vai ser a escrava. Aí teve o filho com a escrava. O filho cresceu, nada, aí Abraão queria pensando na descendência dele, Deus falou, não vai ser Ismael não, vai ser o filho que você vai ter com Sara. Aí Sara, poxa, eu tô velha, até riu, mas nasceu Isaac. E esse filho, Isaac, quando estava ali pré-adolescente, se não me engano, aos 12 anos, Deus mandou que ele sacrificasse. E ele foi, pegou, o filho carregou o madeiro, como Jesus ia carregar, depois a cruz, subiu ao monte, como Jesus subiu ao monte, e lá foi feito um altar onde Isaac seria sacrificado. E ele estava com a faca na mão, pronto para imolar o seu próprio filho. Veja, obra. Deus mandou, ele creu. Creu que Deus ia prover. Isaac perguntou, mas cadê o cordeiro? Tá tudo aqui, tem a lenha, tem a faca, tem o altar, cadê o cordeiro? Aí, o que Abraão responde para o seu filho? Deus proverá. Fé e obras. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Nós precisamos crer, porque se nós não crermos com obras, nós precisamos crer com obras. Crer e agir. Crer e agir. Por isso que o método da Bíblia no meu dia a dia ensina o quê? A colocar em prática. Porque colocar em prática é obra. Eu tenho uma fé. Qual é a mensagem de Deus para mim? Eu creio. E aí, como eu colocar em prática? É obra. A gente vai caminhando, vai crescendo na fé. Isso todo dia vai fazer com que nós realmente mudemos de vida. Para melhor. Para a vontade de Deus. Vamos anotar no nosso diário? Vamos anotar então, tem aqui promessa, ordem, princípio eterno? Será que tem tudo isso? Não, tem ordem e tem princípio eterno. Ordem, versículo 18 e 19. Ordens de Deus, versículos 18 e 19. E princípios eternos, o restante todo. Nós temos aqui versículos 14 até 17 e depois do 20 até o 26. Anota isso no seu diário. E anota também qual é a mensagem de Deus para você. Dei algumas dicas ali, algumas ideias, mas Deus falou com você durante esse trecho. O que foi que Deus falou com você? Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocá-la em prática na sua vida. É novo aqui no canal? Convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like e um comentário. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia inteira. Método a Bíblia no meu dia a dia de Padre Jonas Abib. Você é o meu convidado especial. Quer saber como faz? Aqui na descrição do vídeo eu tenho passo a passo para você. Siga esses links direitinho. Tem uma playlist, inclusive, para quem nem sabe mexer na Bíblia. Aprender. E aí, você começa hoje mesmo a fazer o seu estudo bíblico comigo. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.